Bora resolver essa questão de filosofia do Enem 2025 sobre pré-socráticos e eu já vou usar ela para fazer uma breve revisão sobre esse conteúdo, porque ele cai todos os anos na prova do Enem e geralmente os alunos acabam errando por não saber direito o pensamento dos pré-socráticos, né? Ou às vezes cair só na ideia, Renato, só saber a palavra-chave adianta ali, às vezes pode ajudar, mas é importante ter uma base anterior também. Então vamos lá para a gente primeiro ler o texto e entender sobre o que ele está falando. Ele vai trazer a seguinte ideia. Pré-socráticos, beleza. A característica do pensamento do filósofo Heráclito. Então, olha só, a questão já entregou para você quem que é o pré-socrático que ela está falando aqui, que é Heráclito. Registrada no fragmentos mencionados é a ênfase do quê? Beleza, vamos ler. Texto 1. Em conjunto, todo e não todo, unido e separado, em consonância e em dissonância, de todos um e de um todos. Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra e paz, sociedade e fome. Bom, o texto entrega muito, né, o pensamento de Heráclito, porque ele está trazendo aqui já essa dualidade, né? O dia e noite. Só existe dia se tem noite, só existe inverno se tiver verão, só existe guerra se existe paz, ou só existe paz, se existe paz, pode existir a guerra. Eu só sei o que é saciedade se um dia tiver a fome. Então, se não tem fome, não tem saciedade. Então, a gente traz essa dualidade, a complementariedade, né? E o primeiro texto de Heráclito ali está trazendo a ideia de todo e não todo, unido e separado, de todos um e de um todos, ou seja, uma organização lógica, né? Um logos que Heráclito vai trazer. Mas vamos lá para a gente contextualizar e chegar no ponto dessa questão aqui. Quando a gente fala de pré-socrático, nós estamos falando daqueles autores que são pré-Sócrates, beleza? E esses autores são os primeiros autores ali da filosofia a trazer uma discussão mais racional. Bom, o que vai ser discutido aqui dentro do contexto é que a gente passa por uma transição, isso é importante a gente analisar aqui nessa questão, é o seguinte. Antigamente, a gente tinha uma explicação pautada em cima do mito. Então, o mito explicava as coisas, a narrativa era sempre uma narrativa mais divina, né, aceitada muito pela tradição. A partir de então, a gente tem uma mudança em que surge o Logos. O Logos é uma explicação mais racional, uma explicação mais argumentada, uma explicação que pode ser, por exemplo, questionada. A partir de então, a gente tem ali já um estudo, onde os primeiros filósofos, que são esses pré-socráticos, eles vão estudar ali a natureza, o que a gente chama de physis ali, né? Então, algumas palavras-chave importantes para vocês aqui, né? O que eles chamam de physis. Esse estudo da natureza busca ali a origem de todas as coisas, a origem primeira de todas as coisas. Uma palavrinha que vale a pena também você anotar. Ela se chama aqui arqué, certo? Então, o que é arqué? Arqué é a busca do princípio originário de todas as coisas. É essa a definição. Cada filósofo vai querer definir o que é a origem primária de todas as coisas, de onde tudo vem. Inicialmente, então, os primeiros pré-socráticos, a gente vai ter ali o primeiro, né, da escola de Mileto, e vai ser Tales de Mileto. Tales de Mileto vai dizer que o princípio originário de todas as coisas é a água. Então, a palavra-chave aí para Tales de Mileto vai ser água. Eu não vou ficar aqui escrevendo, porque eu não tenho muito espaço, né? Então, vou deixar aqui para vocês irem anotando. Mas lembre-se assim, Tales de Mileto, né, a palavra-chave relacionada dele é a água. Ele dizia que a água é o princípio originário de todas as coisas. Logo depois, né, vem ali Anaximandro. Anaximandro vai dizer que o princípio originário de todas as coisas é o apeiron. Aqui, ó, apeiron, tá? Quem diz isso é Anaximandro ali, né? E o que é o apeiron? O apeiron seria basicamente o indeterminado ou ilimitado, né? Sim, é uma palavra meio que aleatória, né? Qual que é o princípio original de todas as coisas? O infinito, o indeterminado, o apeiron. Raramente cai assim Anaximandro, né? Depois vai vir Anaximenes. Anaximenes vai dizer que o princípio original de todas as coisas é o ar. Então, assim, não acho importante você memorizar todos, mas eu acho interessante você saber o conceito. Todos estão tentando buscar o princípio originário, né? O que determina o início de todas as coisas, de onde as coisas vêm, de onde vem o universo, né? Até duas palavrinhas surgem aqui nos pré-socráticos, a cosmogonia e a cosmologia, né? Então, que é o estudo do cosmo, né? Busca ali a origem do cosmo, a origem do universo. Vão surgindo outros? Sim, vão surgindo outros. Quem surge aqui? Pitágoras também. Pitágoras vai dizer que o princípio originário de todas as coisas é o número. Pitágoras é aí um grande matemático. Você deve ter estudado Pitágoras na matemática, né? Teorema de Pitágoras. Então ele dizia que o número, a matemática, era o princípio originário de todas as coisas. Aí a gente chega aqui em dois autores, né, que são rivais. Quem são os dois autores que são rivais e também são pré-socráticos? Heráclito e Parmênides. Rivais porque eles têm pensamentos diferentes. Heráclito, ele vai ser o filósofo do mobilismo, o filósofo do devir, né? Enquanto ali Parmênides vai ser o filósofo do imobilismo, o do ser, ou seja, aquilo que é imutável. E aqui nós temos justamente a diferença entre esses dois filósofos e que poderia te confundir nessa questão. Então nós temos aqui Heráclito versus Parmênides. Nesse caso, Heráclito, ele é o filósofo do mobilismo, ou seja, tudo é movimento,
e Parmênides do imobilismo, ou seja, as coisas são imutáveis. Eles têm essa discussão aqui, né, rival entre os dois. E aí, o que eles definem? Tem mais alguns outros que vão surgir como pré-socráticos? Teremos ali Empédocles, que vai dizer que a arqué é os 4 elementos, né? Então, água, ar, terra, fogo, né? Nós temos outros, Demócrito, que vai dizer que o princípio originário vai ser o átomo, mas a discussão aqui agora que eu queria chegar dos pré-socráticos era essa. Eles queriam buscar, que é o princípio originário de todas as coisas, e nós temos 2 autores principais aqui rivais, que são Heráclito e Parmênides. Heráclito, que defende o mobilismo, e Parmênides, que defende o imobilismo. Bom, vamos destrinchar um pouco mais essa análise filosófica de cada um. Quando a gente fala aqui de Heráclito, galera, estamos falando que Heráclito defende o mobilismo. O que significa? Significa que tudo muda. Então ele dizia que a realidade, ela é um fluxo. É como se fosse a ideia, ele tem uma frase ali interessante, que é: você não consegue entrar 2 vezes no mesmo rio, porque a primeira vez que você entrou, saiu, entrou de novo, já é um outro rio. Então as coisas estão em constante fluxo, elas estão em constante mudança, né? E existe sempre uma tensão. E aí que entra a palavra-chave aqui em relação a Heráclito. Essa tensão é uma tensão entre os opostos. É justamente isso que é cobrado aqui nessa questão. Ele vai dizer que sempre existe esse fluxo, e esse fluxo só existe porque existem coisas opostas. Existe o dia e a noite, existe o inverno, o verão, existe a guerra, a paz, a saciedade e a fome, o todo e o não todo, o unido ou separado, em consonância e em dissonância. Ou seja, existe esse dualismo, existe o que a gente chama de dicotomia. Bom, aqui a partir disso você já começa a ver que a gente caminha para uma alternativa que remete muito mais a Heráclito, né? Você vai ver aqui, ó, distribuição dicotômica do cosmos. O que significa? Distribuição dualística, distribuição em 2, uma dicotomia. E cosmo significa universo. Então aqui com palavra-chave a gente já tem cosmo, que significa universo. Então eles buscavam ali a arqué, o princípio originário do cosmo, e dicotomia é o que é apresentado no texto. O texto aqui apresenta uma dicotomia, esse texto aqui apresenta uma dicotomia. Então nós temos uma distribuição dicotômica do cosmo. Era assim que Heráclito defendia, né, ou explicava o que ele chama de mobilismo, né, o que ele chama ali de fluxo. E já Parmênides era o filósofo do nada muda, do imobilismo, tá certo? Ele dizia que existe um ser uno, um só, que é imutável, que não muda, que é eterno, que é indivisível, que é imóvel. Essa era uma das definições ali de Parmênides. E se você for ver ali nas alternativas, vão ter alternativas que remetem mais a Parmênides dentro do contexto da pegadinha. Olha só, a letra A vai dizer ali, ó, qualidade imperecível do mundo. Então, a ênfase de Heráclito é uma qualidade imperecível do mundo, né? Uma qualidade ali mais fraca, um mundo fraco? Não, essa não é uma discussão que Heráclito está fazendo. Ele não discute sobre a qualidade do mundo, sobre a pericidade do mundo, se ele é um mundo mais frágil ou não. O que Heráclito trazia era justamente essa discussão dicotômica, essa discussão da origem do universo, essa discussão do movimento, essa tensão. E é justamente essa tensão que fortalecia, que fazia com que o fluxo, que fazia com que as coisas existissem. Então aqui a discussão ela não é da pericidade do mundo, essa não é a discussão do texto. A letra B vai dizer degradação material da natureza. Mais uma vez, tanto aqui qualidade imperecível do mundo e degradação material da natureza são discussões que tanto Parmênides ou Heráclito não discutem. Eles não estão discutindo, por exemplo, o quanto a natureza, por exemplo, acaba sendo mais fraca ou está sendo degradada, ou a natureza, por exemplo, não é valorizada. Aqui eles discutem basicamente a origem das coisas, a origem, né, primária das coisas, a origem do universo, a arqué, né? Um defende que é o fluxo, que é o movimento, tudo muda, o outro defende que é o imobilismo, nada muda, né? Existe um princípio originário ali das coisas que é fixo, que é imutável, tá certo? Então, são discussões aqui entre os pré-socráticos, mas não sobre degradação, não sobre qualidade do mundo. A letra C diz imobilidade imanente do universo. A imobilidade imanente do universo é a discussão de Parmênides. Então, Parmênides dizia que o universo era imutável, imóvel, não se mexia, ou seja, existia algo fixo, existia ali algo que não mudava. Ele dizia que a razão era algo imutável, né? E aí, o que explicava, por exemplo, as mudanças que acontecem no mundo? Ele dizia que essas mudanças, elas eram uma aparência enganosa, era uma ilusão, o que ele chamava de doxa. Claro que os pré-socráticos vão influenciar vários autores depois, né? Vão influenciar Sócrates, Platão, vão influenciar depois os filósofos que vão vir na sequência. Então, muitos dos termos que são utilizados aqui, você revê novamente depois com outros filósofos na filosofia antiga, na filosofia medieval e moderna, né? Então, aqui no caso, imobilidade imanente é uma discussão, ou seja, defendido por Parmênides. E já aqui a letra E diz desordem incontornável das coisas. Cuidado!
Ali, Heráclito defendia o mobilismo, ele defendia esse fluxo, mas ele não dizia que isso era o caos, ele não dizia que isso era a desordem, ele dizia justamente essa realidade dicotômica, esse oposto é o que causava uma tensão e causava um controle, é o que causava uma organização. Ele dizia que existia um logos, que era uma organização racional das coisas, né? Uma ordem de tensão. Então, quando a gente fala aqui de Heráclito, a gente tem que pensar numa palavra que vai remeter a essa mobilidade e nessa dicotomia do cosmo, né? Bom, uma questão ali que, pelo texto, talvez o aluno poderia acertar por essa visão dicotômica, mas eu acho importante você dar uma revisada sobre os pré-socráticos e justificar bem essas outras alternativas do porquê elas estão erradas, né? Então, relembrando, pra gente fechar aqui, quando a gente fala de pré-socráticos, a gente deixa a explicação pelo mito e a gente começa a buscar uma explicação mais racional. É o que surge agora, uma explicação pautada mais na razão, pautada no logos. A gente quer explicar a origem do universo, a origem do cosmo, e a gente, para isso, vai utilizar, então, ali uma definição chamada arqué, que é o princípio originário de todas as coisas. Cada pré-socrático vai trazer uma certa definição, defendendo que aquilo em específico é o princípio originário. Então nós teremos ali, por exemplo, alguns filósofos vão dizer que é a água, né? Então Tales de Mileto, da escola de Mileto, vai dizer que é a água. Outros vão dizer que é o apeiron, que é o infinito. Outro vai dizer que é o ar. Outro vai dizer que é o ar, a água, o fogo e a terra ali, né? Que é o princípio originário. Outro vai dizer que é o átomo. Outro vai dizer que é o número. Aqui outros vão trazer definições mais subjetivas, né? Então no caso de Heráclito, que vai dizer que o princípio originário de todas as coisas é o movimento, né? É o mobilismo, é o fluxo, essa dicotomia, é os opostos. Outro vai dizer que o princípio originário, a arqué, é o imobilismo, é o imutável, é a razão fixa, é o uno, um só, né? Então são discussões ali entre os pré-socráticos que querem definir qual é o princípio originário, tá certo? Bom, é isso que você precisava saber basicamente sobre essa questão. Se você curtiu essa explicação, deixa um like aqui que é muito importante para nós. Um grande abraço, valeu, até a próxima!